Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem, nós estamos de volta com a aula número 2, com a aula 2, referentes à nossa disciplina deste mês, do curso de Pedagogia, Educação em Diferentes Ambientes de Aprendizagem. Foi enviado até vocês o primeiro vídeo, onde vocês devem já estar acompanhando, né? E o material foi enviado para vocês via apostila, através de PDF, que já está no grupo de vocês, tá certo? Aproveitando, pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Esse canal ele é muito importante, nosso canal no YouTube, porque é onde nós vamos estar passando os materiais para vocês, tá certo? Estamos ao vivo nesse momento. Então, nós vamos dar continuidade à aula número 2, ok? Estou vendo aqui que já tem alunos aqui ao vivo. Renata, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Nós mostramos na aula passada alguns tipos de aprendizagem, alguns modelos interessantes para você aplicar em diferentes momentos, em diferentes... essa gravação está sendo feita pelo Facebook, mas vai estar disponível no canal do YouTube também, certo? Então, baseando naquilo que nós já vimos na aula anterior, onde nós detalhamos para vocês passos importantes dos diferentes tipos de aprendizagem e das diferentes formas de aplicar as metodologias, os métodos de ensino, as aulas atrativas, as aulas num ambiente flexível, dinâmico, que possa contribuir para o processo de vocês, para o processo educacional dentro de um curso tão importante como é o curso de Pedagogia, um curso onde tem uma abrangência muito grande, gente, em todas as áreas. Vocês podem estar atuando em coordenação pedagógica, vocês podem estar atuando na gestão, em outros departamentos e na sala de aula, não é? Óbvio que na sala de aula é um dos pontos essenciais, né, que o pedagogo ele tem que estar apto também para atuar quando assim lhe for exigido, tá certo? Então nós vimos alguns tipos de teorias, né, pessoal? Teorias interessantes, como nós vimos, por exemplo, a questão na aula 1 das dimensões educacionais, daquilo que envolve a dimensão do espaço, do ambiente educacional. Nós falamos da dimensão física, da funcional, da temporal. Nós falamos da dimensão relacional, tá certo? Então, nós vamos ver hoje na aula 2 tipos interessantes de aprendizagem, como a gente vai construir esse ambiente, né? Os tipos de aprendizagem, a construção desta aprendizagem, como nós vamos lidar com esta realidade que é tão necessária nos dias atuais, onde no período contemporâneo, onde se exige tanto do professor, onde as cobranças com relação ao professor estar mais interagindo com o aluno, onde as aulas possam ser mais atrativas, mais agradáveis, onde o ambiente ele possa ser, no mínimo, um ambiente dinâmico, um ambiente flexível, tá certo? Que possa ter uma dinâmica dentro da sala de aula, uma dinâmica de coisas altamente flexíveis, coisas pontuais que possam favorecer o ambiente de ensino e de aprendizagem, tá certo? Ok. Então, muito bom, viu? Tá certo? Vocês que estão participando desta live, tá certo? Boa tarde, Renata, boa tarde. Se tiver mais alguém chegando por aí, tá certo, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho que toda essa trajetória do ambiente, das questões do ambiente educacional, elas estão inseridas, baseadas também em estilos, né? Estilos de aprendizagem. Quando a gente fala de ambientes diferentes de aprendizagem na educação, estamos falando de estilos diferentes, modelos diferentes
técnicas diferentes, instrumentos aplicados em técnicas diferenciadas para se construir uma estrutura típica de um ensino moderno, certo? Esses diferentes tipos de aprendizagem, eles têm uma relação direta com o trabalho de um psicólogo famoso, um psicólogo que criou uma teoria muito abrangente, uma teoria muito significativa dentro da educação, que é o psicólogo Howard Gardner. Este psicólogo, ele desenvolveu esses estilos de aprendizagem lá dentro dos anos 80 até os anos 90 em Harvard, e ele desenvolveu pesquisas interessantes, métodos interessantes dentro de uma teoria, que esta teoria ela tinha uma proposta. Que proposta era essa? A proposta dele era que a inteligência aparece de formas diferenciadas no ser humano. Vamos analisar a teoria de Gardner é que a inteligência ela aparecia de maneiras, de formas diferenciadas na mente humana, no ser humano. Então, para ele, a inteligência ela aparecia em uma pessoa de forma diferente, em outra de forma diferente. Ela ia sendo disseminada de formas diferenciadas na vida de cada pessoa, por aquilo que a pessoa podia absorver, por aquilo que a pessoa podia desenvolver dentro das suas possibilidades em nível de interesse, em nível de percepção, em nível de potencial mesmo individual. Tem pessoas que têm potenciais quando estão no ambiente individual, quando estão de forma individual. Tem pessoas que já conseguem ter um rendimento quando estão em grupos. Mas isso não importa. O que importa é que ele aplicou uma teoria, que essa teoria ela tem um estilo muito interessante que ganhou notoriedade. A teoria da aprendizagem relacionada à questão da inteligência de formas diferenciadas no ser humano. Então era um potencial lógico, um potencial que era utilizado para analisar o desempenho escolar dos estudantes, para ver como é que o estudante A ele conseguia captar o assunto e o estudante B não conseguia captar da mesma forma, sempre que o professor usou o mesmo método para um, ele utilizou para o outro. Por que parte da turma compreende o determinado assunto e parte da turma não compreendeu? Então, na teoria dele, na teoria de Gardner, ele, de uma certa forma, ele observava a questão da inteligência. O foco era a inteligência para se manifestar de diversas maneiras, não é? Despertar a inteligência. Então, para despertar a inteligência de um aluno, para ele teria que ser criado métodos diferentes, ambientes, né? Para ele, os ambientes de aprendizagem era que iam fazer a diferença para que essa inteligência fosse despertada. Então, nós podemos trazer para a realidade atual. Por exemplo, tem professores que você implica um determinado assunto, você desenvolve um determinado assunto em que os alunos simplesmente não entendem, não compreendem o assunto. Não é? Isso dentro da pedagogia vamos trazer para a criança, para a educação infantil, assuntos que às vezes não se compreende na íntegra. E aí vem o outro professor, o professor A passou, não se entendeu. Vem o professor B com o mesmo assunto, só que com outra metodologia e com um ambiente diferenciado de ensino. Um ambiente novo. Olha um ambiente novo surgindo aí. Ambiente diferente de aprendizagem. Ele criou um ambiente agradável. Ele criou um ambiente que os alunos estão gostando da forma como ele está aplicando a sua aula. Ele criou um ambiente dinâmico, flexível, com responsabilidade, e a responsabilidade principal é fazer com que os alunos aprendam em massa. O que é aprender em massa? É você conseguir fazer com que
a maioria, se não conseguir atingir uma totalidade de 100%, mas que a maioria dos seus alunos consigam aprender. Percebeu que não está dando certo? Tenta mudar o sistema do ambiente. O ambiente é fundamental, gente. O ambiente, às vezes a metodologia já muda o ambiente, não é? Você cria um método novo, o ambiente mudou. O ambiente de percepção, o ambiente de reflexão, o ambiente de interesse dos alunos, o ambiente pode ser mesmo. Você pode fazer um ambiente novo de aprendizagem dentro da sua sala. Isso não quer dizer que esse ambiente deve ser criado somente fora da sala. Não, ele não pode ficar restrito só na sala, né? Porque existem outras formas de se aplicar, de se demonstrar um interesse em ambientes novos de aprendizagem. Então, Gardner, ele discordava de algumas teorias, né, com relação à questão de buscar analisar o potencial de um aluno de outras formas, porque nós vamos observar, sejamos sinceros, às vezes um professor, dependendo dos critérios de avaliação em que ele vai avaliar o aluno, acaba sendo meio que desonesto. Tem aluno que em determinadas situações estuda e não tem um rendimento bom numa avaliação que o professor não avaliou da forma adequada. Então, os critérios de avaliação eles também podem mudar o sistema, o ambiente, a situação, a estrutura da percepção da inteligência. A inteligência ela tem que ser bem avaliada nos seus critérios. Quantas pessoas estão hoje fora do mercado de trabalho e tendo uma inteligência, ideias maravilhosas, mas estão fora do mercado de trabalho porque simplesmente os critérios de avaliação, os critérios de seleção, de convocação foram meio que desonestos com aquela pessoa. Infelizmente não estava em um dia bom, em um determinado dia, e acabou não tendo rendimento, e isso atrapalhou. Então, os ambientes de aprendizagem eles têm que ter todo um cuidado para que o aluno possa aprender de forma moderada, de forma tranquila, sem tantas pressas. A ideia é não pressionar, não impor pressão para que o aprendizado aconteça, não. Esse aprendizado ele tem que acontecer de forma natural e o ambiente favorecer o aluno. O ambiente ele vai ser favorável ao aluno e ao professor. Isso que é importante, favorável ao aluno e ao professor. Isso vai ajudar na mediação, vai ajudar nas questões do auxílio, vai ajudar na questão da inteligência, vai ser valorizado todo um contexto de contato, de interação, de estrutura, de inteligência lógica, de posicionamento ético do professor para com o aluno, porque o ambiente ele tem que ser recíproco. O professor percebeu que o ambiente é favorável para ele, não adianta o professor perceber que o ambiente está sendo favorável para os alunos se ele está também se sentindo desconfortável com a proposta daquele ambiente. Ele tem que se sentir confortável para executar. Ninguém que não se sente bem dentro das suas potencialidades, das suas habilidades para desenvolver seu trabalho. Imagine você desenvolver um trabalho num ambiente que você está se sentindo desagradável, desconfortável, sem a mínima inspiração. Isso é terrível para um profissional. Trabalhar sem inspiração, trabalhar sem uma simples motivação. Você se automotivar vai lhe dar a possibilidade de você criar ideias que vai lhe trazer uma sustentação para que você crie ambientes novos de aprendizagem. Eu costumo dizer, gente, que um bom profissional, um bom professor, um bom docente, até debaixo de uma árvore, ele é capaz de dar uma boa aula, de fazer com que os alunos aprendam. Até debaixo de uma árvore, que é um ambiente que aparentemente parece ser um ambiente fora de uma realidade. Mas tem professor que tem estruturas, trabalha em locais de estruturas precárias, até desumanas em alguns lugares, e ele consegue fazer com que os alunos aprendam, porque ele usa aquele ambiente, a estrutura precária, mas ele usa algo como aliado dele. Ele criou um ambiente favorável, o interesse, ele criou estratégias novas, ele não se limitou somente ao espaço estrutural, ao espaço físico, ok? Então,
Baseado nessas teorias que nós acabamos de detalhar aqui para vocês, de Rod Gardner, nós iremos mostrar aqui para vocês alguns tipos, não é, de aprendizagem, alguns tipos diferentes, para que vocês não aprendam a não se limitar somente a um tipo de aprendizagem, ok? A ideia é essa, né? A ideia da disciplina é essa: diferentes ambientes de aprendizagem, ou seja, é trabalhar em diferentes ambientes, diferentes formas, diferentes maneiras de entender. A primeira que nós iremos ver, isso está no material de vocês, mas exatamente o objetivo desse vídeo é trazer uma clareza daquilo que vocês tiverem como dúvida, para que vocês possam, dentro do critério da avaliação que vocês vão fazer, vocês possam ter um bom rendimento, mas a ideia principal é que vocês possam assimilar, aprender realmente o assunto, ok? Aprender de uma forma que praticamente como se você estivesse numa aula presencial, gente. A ideia é essa, certo? Esse espaço, esse ambiente de aprendizagem essa alternativa de ambiente de aprendizagem através dos ambientes virtuais possa proporcionar aprendizagem para vocês, para o professor. Todo mundo aprende com essas técnicas novas, com esses modelos novos. A primeira maneira, o primeiro tipo de aprendizagem que nós vamos falar para vocês é o tipo de aprendizagem físico. Esse tipo de aprendizagem físico é um tipo de aprendizagem que se vale da utilização da inteligência sinestésica corporal do aluno. É aquelas técnicas onde você vai usar a coordenação corporal, a precisão dos controles, dos movimentos do corpo. Tem professor, hoje os professores modernos, não é? Que eles conseguem aulas corporais, né? A técnica física do tipo de aprendizagem, em que eles conseguem fazer com que os estudantes se dediquem à aula através de movimentos, né? Professor que dá aula através de dança, professor introduz um assunto com uma dança, né? Ele vai, uma música, uma dança, ele simplesmente, com os movimentos do corpo, ele consegue introduzir a aula e os alunos conseguem entender. Há uma percepção com relação aos alunos, tem um interesse com relação a práticas esportivas, por exemplo, a áreas artísticas, né? Eles vão entender que cada parte do corpo é importante. Uma parte do corpo, um movimento que você faz, uma mímica, nós costumamos dizer, pode ser essencial, porque às vezes não basta só você falar, você tem que gesticular, né? E esses gestos, dentro da ideia corporal, do tipo de aprendizagem física, é essencial também para que determinados alunos possam aprender, e eles possam aprender de forma diferenciada. É um ambiente diferente, né? Onde as funções corporais, onde a inteligência sinestésica, não é, corporal do aluno, ela vai ser explorada. Os estudantes que desejam, né, seguir essas atividades, eles vão de uma certa forma se envolver com o domínio manual, com a mecânica, com a construção. Então ela tem uma importância muito grande, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de ambiente proporcionado, porque às vezes o professor de educação física, por exemplo, os pedagogos também estão inseridos nesse contexto da educação física. Eles vão ter que criar um mecanismo, uma forma dentro do ambiente corporal para que os mecanismos de ensino eles estejam baseados nesse sentido, no sentido sinestésico, né, do corpo, dos movimentos. Vai mostrar a importância de cada movimento, de cada membro, e não só na educação física, não só na área da educação física, mas em outras disciplinas onde o professor ele perceba que é necessário esse tipo de percepção, de aprendizagem, para que os alunos possam compreender e ter interesse. Se isso for necessário ser aplicado na sua turma, que seja aplicado de forma moderada, de forma equilibrada, e que os alunos eles possam entender a ideia
do espaço físico. O espaço físico para ser utilizado também dentro do ambiente, né? Você tem um espaço físico, agora vai aproveitar o espaço físico para formar um ambiente de aprendizagem naquele espaço físico. E nesse espaço físico você vai usar o tipo de aprendizagem físico, que é usar as funções corporais, seja uma dança, seja gesto, seja mímica, seja diversos tipos de formas de aprendizagem. Você resolveu hoje, vamos observar, por exemplo, Libras. Nós sabemos hoje que Libras é uma área essencial dentro de todas as disciplinas, né? Porque se você chegar a se deparar com um aluno surdo, você tem que no mínimo conhecer alguns gestos, algumas percepções corporais para se comunicar com esse aluno. E aí vem o tipo de aprendizagem física, onde você vai usar gestos, vai usar funções corporais, mímicas, para se comunicar com esse aluno surdo, ok? Não só o aluno surdo, mas são ambientes de aprendizagem que você vai proporcionar para que os alunos possam se envolver. Eu coloquei até umas ilustrações aí na apostila para vocês verem alguns modelos, não é? Interessantes desse tipo de aprendizagem, certo? E você pode fazer simulações, você vai ter uma construção de objetos e assim sucessivamente. Outro tipo de aprendizagem que eu gostaria de reforçar aqui para vocês é a intrapessoal. Também coloquei aí uma ilustração, tá? Para que vocês possam ter uma percepção melhor, certo? Muitos estudantes também se envolvem com essa questão intrapessoal, ok? Por quê? Porque possui características que tendem mais para o isolamento. São aqueles estudantes que eles conseguem ter um melhor desempenho quando eles são deixados à vontade, quando o professor não pressiona ele, quando o professor deixa ele ali sozinho. O ambiente daquele aluno, o professor ele tem que detectar o ambiente ideal para cada aluno. Tem aluno que aprende mais em um ambiente coletivo. Tem aluno que ele consegue ter um rendimento melhor num ambiente individual, certo? Então, pessoal, é importante a gente entender e detectar essas funções. Olha esse tipo de ambiente de aprendizagem interessante, o intrapessoal, onde vai ser levado em consideração móveis escolares, individuais, dentro desse tipo de aprendizagem, as propostas, os projetos, eles conseguem, esse tipo de aluno, eles conseguem ter um raciocínio lógico muito interessante, né? Eles conseguem adotar tipos de uma grande vocação para pesquisa, para querer buscar coisas, mas eles gostam de trabalhar sozinho. Hoje, até na educação superior, você percebe quando você pergunta, você prefere fazer atividade individual ou em grupo? Ainda tem alunos que gostam de trabalhar, preferem trabalhar sozinho, sem interferência, porque ele vai colocar a linha de raciocínio que ele acha que é interessante. Assim também tem na educação infantil, tem no fundamental menor, alunos que gostam de trabalhar sozinho, que já tem aquela identificação intrapessoal, esse método de aprendizagem, que é interessante. Então vai ter momentos que você vai precisar trabalhar os alunos de forma isolada, separar para identificar quais são os alunos que demonstram esse potencial intrapessoal, esse potencial de raciocínio lógico, de vocação, esse potencial em que ele vai ficar isolado, mas ele vai ficar isolado construindo, ele vai ficar isolado, mas ele vai ficar isolado sendo efetivo nas suas propostas, certo? Ele vai ficar em um ambiente de construção, ok? Esse tipo de percepção é até importante analisar, porque até nós, todos nós, temos algum tipo de característica com relação à aprendizagem. Tem pessoas que não conseguem aprender, não conseguem estudar, se concentrar se tiver algum barulho por perto, não é? Se eu perguntasse a vocês, alguns de vocês teriam, com certeza, a maioria teria respostas para dizer. Como é que você gosta de estudar? Você consegue aprender com barulho? Tem pessoas que conseguem estudar ouvindo música. Prefiro um fundozinho musical para me estudar, porque eu me sinto melhor. Outros não, outros querem o silêncio. Antigamente,
quando eu digo antigamente, alguns anos atrás, né, 10, 15 anos atrás, as pessoas optavam por estudar, algumas delas optavam por estudar na madrugada, por conta do silêncio, né, da madrugada. Eles preferiam porque achavam que conseguiam aprender mais. As pessoas, quando vão se preparar, por exemplo, diversos alunos, quando estão estudando para o Enem, cada um deles tem um momento para estudar, um ambiente que eles escolhem para estudar. Alguns escolhem um ambiente mais reservado, outros escolhem um ambiente onde tem barulho, porque consegue, não tem barulho, não atrapalha. Na ideia, na técnica de aprendizagem intrapessoal, não tem predominância para isso, para barulho não, é isolado, viu? O aluno deixado à vontade ali para ele tentar ter o seu rendimento, mas sem interferências. Ok? Ficou claro, pessoal? Então, outro tipo de aprendizagem que eu quero falar para vocês é a aprendizagem interpessoal. Ok? Não vão confundir intrapessoal, que nós falamos agora anteriormente, com interpessoal. Interpessoal já é diferente do outro tipo de aprendizagem, né, onde o aluno ficava isolado. Essa daqui, esse tipo de aprendizagem no modelo interpessoal, os alunos já aprendem, o aluno já aprende quando ele está em grupo, já é o inverso da outra. O aluno já tem rendimento quando o estilo desse tipo de aluno é exatamente quando ele está quando ele está trabalhando em grupo. Existe o grupo de estudo, então no grupo de estudo ele consegue ter rendimento, ele consegue desenvolver suas habilidades, porque na troca de comunicação, na troca de ideias, de diálogos, na troca de experiências, ele vai conseguindo ter um rendimento. As crianças do mesmo jeito, tem criança que ela se automotiva quando ela vai trabalhar em grupinhos, em grupos. Mas quando ela trabalha para ela fazer isolado, de forma individual, que seria o método intrapessoal, ela não consegue ter rendimento. Mas colocou no grupinho, ela já se motiva, já tem ideias, já consegue ter rendimento. É uma metodologia que combina muito bem com a aprendizagem ativa, né? É a aprendizagem que você está aplicando ali o trabalho em grupo e aí vai ter os seus maiores pilares, né, dentro da sua construção. Você vai conseguir ter um maior rendimento dentro de um ambiente coletivo. É possível, dentro de um ambiente coletivo, uma aprendizagem excelente. Ou seja, é possível dentro de um ambiente coletivo que todos possam aprender, que todos possam contribuir, que todos possam participar. Mas é possível também que tenha um ou outro que não goste de trabalhar nesse tipo de ambiente, porque as ideias às vezes não são aceitas e vice-versa. Não gosta muito de ficar dependendo de ideia do outro. Claro que tem as suas precariedades, tem suas deficiências nesse tipo de aprendizagem também intrapessoal, que é alguns acabarem não participando, né? Não contribuem e acaba levando vantagem porque os outros fazem por ele. Mas aí é que está, o professor tem que detectar dentro dessas convicções, certo? O que é melhor para ele, o que é melhor para a turma, ok? Dentro desse ambiente de aprendizagem, certo? Entendido aí, pessoal? Agora nós vamos para o tipo de aprendizagem linguístico verbal. Como é que é esse tipo de aprendizagem linguístico verbal? É um tipo de aprendizagem que ele é voltado, ok? Voltado para pessoas que têm maior facilidade com textos e palavras. Tem pessoas que têm facilidade de interpretação, alunos que têm facilidade já de detectar palavras facilmente, textos. Ele já tem aquele estímulo constante à leitura, é uma automotivação para ler. Ele já procuram livros, claro que os livros estão ficando meio escassos hoje, mas procuram na internet algo referencial a isso. São interessados quando o professor lança o assunto de já buscar algo referente ao assunto. Ele se sente assim de uma certa forma confortável
para ler com tranquilidade. O hábito de leitura ele tem que ser já estimulado, incentivado, já no fundamental menor, não é porque aí o aluno vai chegar lá no fundamental maior. A leitura ela é fundamental para abrir novos horizontes, novas ideias, novas perspectivas de conhecimentos. Tudo isso vai estar dentro da linguística verbal, ok? É um tipo de aprendizagem que a exploração, o ambiente aqui é leitura, o ambiente aqui é texto, é identificar aqueles alunos que gostam disso, tentar estimular esses alunos que não gostam a aprender a gostar desse estilo desse ambiente de aprendizagem, mas criar uma forma que não seja enfadonha, que não seja cansativa, né? Porque até os adultos se sentem às vezes desconfortável com relação à leitura, né? Alguns tipos de leitura, apostilas, livros, alguns adultos não gostam de ler muito. Então, estimulando isso já nas fases iniciais, de fundamental maior, vai ajudar muito estes alunos, tá certo? Na parte fundamental do ambiente escolar, tá certo? Então, é criar um ambiente que proporcione motivação ao aluno. O aluno tiver que ler, a criança tiver que ler através de uma dinâmica, mas estimular a leitura. E aí você vai perceber que esse tipo de aprendizagem voltado para as pessoas que têm maior facilidade com textos e palavras. Pessoal, e a outra forma, outro tipo de aprendizagem, que nós vamos falar já, é a aprendizagem, é o tipo de aprendizagem matemática, que é voltado para a utilização do raciocínio lógico, assim como a identificação de padrões de classificação de objetos, aquelas pessoas que são dotadas para ter um raciocínio rápido, ok? É um ambiente que vai proporcionar um estilo de aprendizagem, a pesquisa, vai buscar a resolução de problemas, vai procurar, dentro da modernização, funções essenciais nos quesitos que proporcione aos alunos colocar os instrumentos de equipamentos. Aí vem o exemplo de calculadora científica, tablet, vai usar isso como ferramenta. Em outras palavras, aqueles alunos que gostam de cálculos, regras matemáticas, quando se cria esse ambiente, usa a tecnologia, por exemplo, como ferramenta nos dias atuais, é um ambiente proporcional para este tipo de aluno. Isso não quer dizer que todos os alunos vão se adaptar a esse ambiente, mas é um ambiente que cria-se condições para que esse aluno se adeque, que ele possa gostar desse ambiente, porque o professor vai criar o quê? Vai criar jogos dentro desse ambiente, vai criar regras, vai criar princípios lógicos, vai exercitar a capacidade desses alunos. Tudo isso é importante dentro desse ambiente, porque vai potencializar ainda mais a motivação desse aluno. O aluno que já tinha uma motivação por matemática, por cálculo, ele vai se motivar mais ainda, ok? Porque ele percebe que o professor ele valoriza e ele cria condições dentro de um ambiente de aprendizagem para que o aluno seja explorado 1 ou 2 vezes na semana para aquele ambiente que ele gosta. E é importante, todos nós temos disciplinas que a gente tem mais uma certa aptidão em uma afinidade, seria a palavra mais adequada. Tem alguns que têm afinidade mais com matemática, outros com história, outros com português. E quando o professor ele cria ambientes, condições para que, por exemplo, toda semana, 1 ou 2 vezes na semana, aquelas potencialidades daqueles alunos sejam exploradas dentro daquelas disciplinas, aquele aluno vai se sentir automotivado. Ainda que seja criança, adolescente, pré-adolescente, ele vai se sentir automotivado porque ele sabe que ele tem um ambiente favorável a ele ali toda semana para ele desempenhar o melhor que ele pode dar dentro da disciplina que ele mais tem finalidade, que ele mais tem afinidade, melhor dizendo, que ele mais tem adequação de adaptação. E a outra, gente, é a musical, ok? A musical também tem a importância, porque é uma aprendizagem voltada para pessoas com sensibilidade sonora. Aquilo que eu falei, tem pessoas que conseguem aprender com um fundo musical, com uma música inspira. Tem gente que é inspirado a aprender através
é inspirado a aprender através de música, né? Uma sensibilidade importante, uma sensibilidade capaz de envolver o ambiente, conhecimentos musicais. Aí vai o professor explorar as músicas, né? Vem a questão das carteiras escolares, onde o professor pode usar isso como uma forma de não atrapalhar, não é? De criar um sistema ali musical através de instrumentos. Aí vem violão, vem ensinando diversas outras coisas dentro desse ambiente. Então a música, ela também, de uma certa forma, ela é da área, pode ser considerada da área da matemática, quando esse tipo de aprendizagem pode auxiliar muito na disciplina, né? Na contagem. Hoje você vê diversos aplicativos, até no próprio celular, no Play Store, que são potenciais para que os alunos, são um auxílio dentro dos potenciais para que esse aluno possa aprender cantando, né? Crianças aprendem o alfabeto cantando a musiquinha A, E, I, O, U. Então vai aprendendo cantando, são instrumentos. A música, cria-se esse ambiente favorável ao aluno, o aluno vai começar a gostar, porque ele não está aprendendo de uma forma monótona, ele não está aprendendo de uma forma tradicional, de uma única maneira. Ele está sendo criado pelo professor condições especiais, diversificadas, moderadas, flexíveis, para que esse aluno aprenda de formas diferenciadas. Olha a revolução da educação, gente. O trabalho com as multimídias, o trabalho em sala de aula com programas de computadores, você ter seus próprios equipamentos. É importante investir em você, na sua carreira profissional, comprar seu notebook quando você puder, comprar seu tablet, para você usar isso na sala de aula com seus alunos, com as crianças. Isso vai favorecer demais o seu trabalho, viu? E a música, ela tem também esse potencial, tá certo? E nós temos também, como tipo de aprendizagem, a aprendizagem, para nós encerrarmos, tá certo? A aula 2, ok? A aprendizagem visual, outro tipo de aprendizagem, que é um dos tipos de aprendizagem que o teórico, dentro das teorias de Gardner, que eu expliquei para vocês, o teórico que explorava a questão da inteligência no ser humano, esse tipo de aprendizagem visual é voltado para o ensino das capacidades visuais, da capacidade visual dos estudantes. Aí vem a harmonia, os padrões, a disposição das cores, né? Tudo isso vai ser explorado. A questão das artes gráficas. O professor, ele vai criar um cenário com base nas histórias. Ele vai criar histórias, usar histórias criadas pelos alunos, vai usar as cores que estão disponíveis dentro da sala de aula. É um tipo de aprendizagem que vai ser explorado. Os móveis escolares. Vai permitir que o aluno exerça uma liberdade, né, de uma possível criação estética e visual. Ele vai desempenhar habilidades. Tem alunos que têm aptidão para o desenho, gostam demais. As cores são motivação, criam um ambiente colorido. Tem ambiente tem sala de aula que é toda colorida, né? Um ambiente bonito, agradável de se ver, e que os alunos gostam. As crianças vão começar a ter aptidão por desenho, por colagem, porque eles vão estar dentro desse ambiente visual, percebendo coisas novas dentro da sala. Aí vem a ornamentação, né? O professor cuidar da ornamentação, do visual da sala de aula. É quando eu falo, às vezes não tem estrutura no lugar, o professor pega os alunos, coloca em outro ambiente, muda o ambiente da sala, ornamenta, dá um jeito, muda o visual, e essas percepções visuais vão desempenhar a inteligência dos alunos, capacidades visuais dos estudantes. Vai criar uma harmonia de padrões, de cores diferentes. Os alunos vão perceber que a sala está modificando, que o professor está sempre modificando o sistema, o ambiente, a interação na sala de aula, o processo de aprendizagem, o ambiente colaborativo, a questão dos móveis que estão dentro da escola, né? Há uma mudança. Até dentro da sua casa, quando você modifica um móvel de um lugar para o outro, você vê que modificou. Parece que você fez algo que revolucionou a
a sua casa. Ou seja, se você fizer isso na escola, começar a mudar. Um dia você vai usar círculos, as carteiras vão ficar em círculo, outro dia você vai usar de forma diferente. É modificando que vai se tendo ambientes novos. Ou seja, os alunos vão perceber que o professor não é um professor que está preso a só uma forma de ambiente. Ele é um professor moderno, um professor que gosta de motivar alunos, de criar ambientes novos para que os alunos possam aprender. Tá certo, pessoal? Então, essa é a grande ideia, né? Entender que espaço está destinado aos locais, realização das atividades. O espaço é os locais, né? Já o ambiente, ele é a união entre o espaço físico e as relações estabelecidas pelas pessoas, ok? Que gera essa diferença. O ambiente é aquilo que você vai construir ali entre pessoas, entre o espaço físico, dentro do espaço físico, ok? Então espero que nesta aula número 2 vocês possam ter compreendido ainda melhor o assunto. Nós temos a apostila, aula 1 e aula 2, ok? Nós vamos encerrar por aqui. Agradeço, peço vocês que se inscrevam no canal do YouTube. Novos materiais referentes a diversas. Esse canal é novo, mas nós vamos ficar postando coisas novas lá, vídeos sobre diversas disciplinas, para que vocês possam estar interagindo. Tudo referente à educação, nós vamos estar lá compartilhando e vocês possam receber, né? Estar sempre recebendo as notificações. Você se inscreve, inscreve lá no canal e ative o sininho para você receber as notificações, tá certo? Isso é importante porque nós estaremos sempre juntos e essa disciplina eu acredito que vocês vão estar dentro do contexto da aula EAD, que vocês vão ter muitas coisas proveitosas para agregar dentro dessa disciplina para a vida profissional de vocês, tá certo? Então um abraço, tá certo? Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês para tirar as possíveis dúvidas. Um abraço para todas as turmas. Essa transmissão está sendo direcionada para 3 turmas, ok? De pedagogia, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo encontro.